chegou aquele momento tão esperado, o momento de nós compartilharmos para vocês uma linda história da Bíblia, isso mesmo! A Bíblia é cheia de histórias lindas, lindas, lindas. É verdade, tem muitas histórias ainda para contar para vocês da Bíblia. E hoje eu vou compartilhar com vocês mais uma delas, uma das minhas até preferidas, sabia? Então, mas antes eu gostaria de orar com vocês. Vocês podem fechar os seus olhos aí enquanto a gente fala com o Papai do Céu? Vamos lá? Pai, graças te damos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para compartilharmos da Tua Palavra através dessa linda história. Que possamos, ó Deus, tirar grandes proveitos para a nossa vida e ensinamentos. Eu peço que o Senhor abençoe cada criança, cada adulto, cada pessoa que está assistindo, que está ouvindo essa história nesse momento. Ó Deus, que o Senhor nos use e que possamos, ó Deus, aprender e amar o Senhor cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus amores, você já ouviu falar de sabedoria? Tia Betinha, sabedoria? O que é sabedoria? Você sabe o que é sabedoria? Sabedoria é você saber resolver as coisas na hora certa e resolver a coisa da maneira certa. Resolver tudo direitinho. A pessoa que tem sabedoria, ela é inteligente. E a história que eu vou contar para vocês fala do rei mais sábio de toda a Bíblia. Você sabe quem é? Vocês são demais! Vocês são craques! Isso mesmo, o rei Salomão. E a história que eu vou contar para vocês, ela está baseada lá em 1 Reis, capítulo 3. Isso mesmo, fala do rei mais sábio da Bíblia. Uau! Vamos ver o que esse rei fez? Uma das coisas que esse rei fez? Então, esse rei, como eu já disse, era o rei Salomão. Muito bem. O rei Salomão, filho do rei Davi. O rei Davi já havia morrido e, como era de costume naquela época, quando o rei morria, o seu filho ficava no seu lugar para continuar o reinado. Então, o rei Salomão, que era o rei do povo de Israel, estava ali no lugar do seu pai, o rei Davi. E, certa vez, o rei Salomão estava dormindo quando ele teve um sonho. E nesse sonho, crianças, sabe quem apareceu para o rei Salomão? Isso mesmo! O nosso Deus. E Deus apareceu para o rei Salomão e disse para ele o seguinte: Salomão, meu filho, peça a mim o que você quiser e eu darei para você. E aí Salomão, em sonho, ele disse para o Senhor: Senhor, me dê sabedoria para me poder governar esse povo, porque se o Senhor não me der sabedoria, se o Senhor não for comigo, eu não terei como. Crianças, e Deus ficou tão feliz com a escolha do rei Salomão e disse para ele: meu filho, porque você não me pediu riquezas, não me pediu coisas materiais, eu vou dar para você muita sabedoria. Igual a você não haverá homem nenhum na terra, você será o homem mais sábio de toda a história. A Iracilda caiu aqui, gente, tadinha, eu bati nela, né? Quietinha aí, tá, Iracilda? E assim, quando o rei Salomão despertou, ele viu então que ele estava sonhando, mas ele entendeu que o Senhor tinha prometido para ele dar a ele muita sabedoria. E então, crianças, o rei Salomão começou a governar o povo de Israel. E porque ele havia pedido sabedoria, Deus deu para ele muitas riquezas. Crianças, ele era muito rico. E vinham pessoas de todos os lugares, vinham reis, príncipes, todos visitarem o rei Salomão e traziam para ele muitas riquezas. E assim os anos foram passando e cada vez mais o rei Salomão ficava mais rico e mais sábio. Certa vez, o rei Salomão estava ali quietinho no seu palácio ali, quando ele ouviu uma confusão. Eis que vem lá duas mulheres. O filho é meu! Não, o filho é meu! O filho é meu! Me dá meu filho! Não, me dá meu filho! Ei, não, o filho
Aí o rei Salomão, ei, que é isso? Que confusão é essa aqui no meu palácio? Podem parar vocês duas. Coloque esse bebê aqui. Aí elas colocaram o bebê assim. O que é que está acontecendo aqui? Aí uma mulher disse assim, rei, majestade, por favor. O que acontece é que eu moro com essa mulher. E há 2 dias atrás eu dei à luz ao meu bebê. Olha aqui, rei, como ele é lindo, o meu bebê. Eu dei à luz ao meu bebê. E depois ela também deu à luz. E certa noite, quando estávamos dormindo, ela foi e rolou por cima do filho dela. E nesta manhã, o filho dela amanheceu morto. Quando eu acordei para dar de mamar o meu filho, ela havia pegado o meu filho e colocado junto dela. E pegou o filho dela morto e colocou junto de mim. Mas esse é o meu bebê, rei. Aí a outra mãe disse assim, mentira! Esse bebê é meu, rei. Olha só como esse bebê se parece comigo. É a minha cara. Não, rei. Não é verdade, disse a outra mãe. Não é verdade, rei. Esse bebê é meu. Ela está mentindo. E o rei falou assim, parem vocês duas imediatamente. Eu preciso pensar para me poder resolver essa questão. E assim o rei Salomão se retirou um pouquinho e fechou os seus olhos e falou, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a resolver essa questão. E aí ele voltou. Já sei o que vou fazer. Guardas, tragam para mim uma grande espada. E aí as mães olharam assim, como assim uma grande espada? Vou pegar essa criança e vou cortá-la ao meio. Aí uma mãe disse, como assim? O senhor não pode fazer isso. Vou cortar a criança ao meio, sabe por quê? Porque assim eu vou dar a metade para uma mãe e a metade para outra mãe. Assim vocês não precisarão mais brigar por causa da criança. E aí uma mãe falou assim, essa mãe disse assim, isso mesmo, rei, parta essa criança ao meio, porque assim nem eu nem ela, então cada uma fica com um pedaço da criança, que aí não vai ter problema. Mas a outra mãe chorava, não, meu rei, por favor, majestade, não faça isso, pode pegar o meu bebê e dar para outra mãe, porque eu prefiro o meu filho vivo com outra mãe do que ver o meu bebê morto. Pode dar para ela, rei. E quando essa mãe disse isso, o rei falou, esperem, peguem a criança e deem para essa mãe, porque só a mãe verdadeira iria defender o seu filho. Mas aí a outra mãe, como assim? Porque uma mãe verdadeira jamais vai querer ver o seu filho morto. Ela vai preferir que outra mulher cuide dele do que ver o seu filho morto. Aí a outra mãe disse assim, rei, muito obrigado. Como o Senhor é sábio. E aí a outra mãe ficou envergonhada e o rei disse para ela, olha, você é uma mentirosa, isso não se faz. Majestade, me perdoa, realmente o filho é dela. E assim ficou resolvida aquela questão. A mamãe levou o seu filhinho para casa toda feliz. E todo o reino de Israel soube daquela história. E todos diziam, como o rei Salomão é sábio, como o rei Salomão serve ao Senhor. É Deus quem dá essa sabedoria para ele. E assim o rei Salomão continuou o seu reinado com grande sabedoria vinda do Senhor e foi um grande e próspero rei. Então, meus amores, e você? Você tem sabedoria? Se você não tem, peça ao Senhor, porque Ele vai dar para você, vai te dar inteligência, vai te dar sabedoria para que você possa resolver qualquer problema, qualquer questão. Então, para vocês, um grande beijo, peça ao Senhor muita sabedoria e até a nossa próxima história. Tchau, tchau!